Pais amados, Deus abençoe a vida de vocês, que essa noite possa ser uma noite de bênçãos para nós, que a palavra de Deus possa fluir no nosso coração. Vamos lá. Quem quer viver piamente em Cristo Jesus verá a batalha travar-se entre as trevas e a luz, sofrimentos e tribulações hão de vir aos sinceros cristãos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Grande Deus. Na casa de meu pai já existem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria falado. Eu irei preparar-vos um lugar. Eu virei outra vez vos buscar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu irei outra vez vos buscar. Eu irei outra vez vos buscar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigada, Amém. Senhor. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Irmãos, nós estamos falando aqui que o Senhor vem nos buscar. Aleluia. É o cântico, né? Passamos por lutas, por tribulações, o mundo tenta nos assolar, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos essa bendita esperança. Jesus disse assim: eu virei vos buscar. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigada, Pai. Adoramos Temos a essa Ti. esperança. Jesus vem nos buscar. Amém. Glória a Deus. A qualquer momento o Senhor Jesus, a porta, né? Está às portas e volta para buscar o seu povo. Nós estamos aqui esperando a volta de Jesus. Que alegria. Que Deus abençoe cada um dos irmãos esta noite em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 75. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo número 75. Salmo 75, nós vamos falar algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite a respeito desta palavra tão importante. Abra a tua Bíblia junto comigo. Aleluia. Salmo número 75. Olha o que Deus está falando conosco nesses tempos. É tão importante que a gente possa ouvir a voz de Deus e ter um tempo nesse domingo à noite para que a palavra de Deus seja ministrada
aos nossos corações. De maneira muito simples, eu quero ministrar esta palavra hoje à noite, quero agradecer a Deus, não é? Estou falando aqui do meu escritório em cima, um escritório assim bem simples, bem improvisado, não é? Um irmão já notou aqui que o sonzinho vintage que está ali é verdade, antigo, funcionando, espero, né? Que Deus abençoe. As prateleiras aí fui eu que fiz, né? Começam aqui assim, ó, bastante material aqui para estudar a palavra aqui, olha só, bastante coisa aqui. Então, às vezes as pessoas não suportam a sã doutrina, não aguentam ouvir muita coisa, não. Mas aí tem gente que gosta. Eu gosto muito da palavra de Deus, eu vivo porque o Senhor me enche da sua palavra, o alimento espiritual que me mantém de pé. No meio desta pandemia, no meio das dificuldades, o Senhor tem me dado socorro. E nesse momento, colocamos todos os doentes diante do Senhor. Alguém pode dizer o seguinte: pastor, o Senhor ora e Deus faz milagres? Sim. Por exemplo, vocês estão diante de um milagre. Eu estar aqui falando diante da internet é um milagre. Deus operou um milagre na minha vida e vai operar na tua vida. Eu tenho muitos milagres para contar. Se eu pudesse listar, é que eu não vivo de contar milagres. Eu vivo daquilo que está escrito na palavra de Deus. O Senhor disse: eis que estou convosco, eu prego o que está escrito na palavra do Senhor. Milagres estão escritos, mas tem outras coisas que nós precisamos pregar também. Então eu quero dizer para os irmãos assim uma coisa: se você precisa de cura, experimente confiar no nosso Deus Todo-Poderoso nesta hora. Ele se faz presente aqui, porque a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Eu quero então orar por você nesta hora, em nome de Jesus. Querido Deus, quero colocar o Hudson diante do Senhor nesta hora, está ali naquele hospital, cura ele, em nome de Jesus. Apresentamos aquela situação dele diante do Senhor e oramos, Pai, para que o Senhor conforte ele, fortaleça ele, cure ele, e que ele venha testemunhar do que Deus fez nesta noite na vida dele. Oro por todos aqueles que estão aqui comigo, ouvindo através da rádio, através das redes sociais, e que tem alguém que está enfermo. Que o Senhor possa, Pai, alcançar, Pai, os familiares, que o Senhor possa socorrer aqueles que estão com o coração enlutado, com o coração triste. Que o Senhor enviou seu Espírito Santo fazendo algo extraordinário. O seu Espírito Santo, um dos papéis importantes dele, é o Consolador maravilhoso. Então eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, consola os corações doentes, abençoa em nome de Jesus. Eu peço pela palavra que vai ser pregada, que ela seja entendida, revelada em cada coração. Envia teu Espírito Santo, revelando a tua palavra, Pai Celeste, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Muito bem, Deus abençoe os irmãos. Salmo de número 75. Salmo de Asaf, não é? Nós vamos ler ele agora. Esse salmo, ele declara a soberania e o poder de Deus. Mostra exatamente quem tem autoridade, quem é que está acima de tudo e de todos. Quem é Deus? Então, este Deus maravilhoso. Porque, queridos irmãos, nós vivemos dias em que a pressão para colocar a confiança nos homens, ela está muito grande. Eu não falo homens da igreja, eu falo colocar nos homens nesse sistema saúde, no sistema ciência, no sistema governo ou governos, e transformar-nos numa igualzinho à sociedade uma sociedade humanista, o homem no centro, deixando Deus de lado. Então, onde o Estado define quem somos, como educar o filho, o que comer, como viver, como aprender, quem cuida da tua saúde. Então, a ponto das pessoas, pasmem, irmãos, você que conhece Jesus, a ponto das pessoas confiarem muito mais na medicina do que em Deus. Prestem bem atenção numa coisa. Você vai dizer o seguinte: mas Deus deixou os médicos. Sim, Lucas era médico. Agora preste atenção numa coisa. Nós em nenhum lugar dizemos que o Senhor não deixou os médicos. Não.
Mas ele está dizendo o seguinte: nós devemos confiar muito mais em Deus, primeiro em Deus, do que qualquer coisa. Eu me lembro, tem gente aqui nos assistindo nesta hora que já passaram por esse tipo de coisa, tipo um nenezinho, iniciar um nenezinho a se perder, uma senhora, uma grávida, e ela está aqui, e na hora do culto, aquela correria em volta dela, veja o que aconteceu, queridos. O nenê está aí, muita saúde, não saiu do culto para ir para o hospital, confiou no Senhor e Deus curou ela, e já veio o segundo neném, e etc. Então, irmãos, vejam, Deus, ele é todo poderoso. Quando você deposita a tua confiança em Moisés, com aquela população toda atrás dele, o que ele faria se ele não confiasse em Deus? Não é? O mar não ia se abrir, como é que ele ia fazer, querido? Montanhas dos lados, um exército atrás e um povo carregando galinha, porco, carregando pessoas de idade, com as compras, cansado num lugar daquele. E Deus fala para ele: não temais. Ele diz para o povo: não temais, não temam, não temam, não tenham medo, Deus está cuidando de tudo. É o que eu quero dizer para você hoje à noite. Precisamos confiar em Deus. A mente humana está sendo tomada pelas coisas que o mundo. Então, o que é que está por trás disso, na verdade, fazendo com que a mente humana se volte mais para as coisas do que a Deus? Quem é que está por trás disso tudo? Eu quero dizer para os irmãos que tem uma mente por trás disso. É Satanás. A tentativa dele é fazer, queridos irmãos, com que a igreja perca o seu poder de fogo, perca a sua atenção. E eu quero ler alguns textos da palavra de Deus e que nos fala que nós devemos voltar o nosso coração, avaliar as nossas vidas para não ser tomado, né, pela mentira, pelo engano de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 75 diz assim a poderosa palavra de Deus: a ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto. Os homens falam dos teus feitos maravilhosos. Ele está declarando aqui que o Senhor realmente está perto. É Ele quem nos governa. Em meio a tudo o que está acontecendo, que eu e você possamos dizer assim, ó: a ti, Senhor, tu és o nosso Deus, graças te damos louvor. É uma visão que o salmista está tendo aqui, e ele deseja compartilhar isso comigo e com você, esta visão dele. Mas também, ele não só fala de quem é Deus, mas a partir do verso 2, ele começa a falar de uma outra situação, de uma situação profética, do que vai acontecer com aqueles que não atentarem para Deus, permitirem que o engano do diabo, irmãos, o diabo se tornou especialista na mentira, a ponto de mostrar um falso poder e conduzir as pessoas ao engano. E ele começou com Eva, lá no Jardim do Éden, manipulando a palavra, enganando. Quem é que estava por trás? O dragão, a antiga serpente, fazendo com que as pessoas fossem manipuladas por demônios, por espíritos enganadores, a ponto das pessoas perderem a sua visão dos céus. Então, queridos irmãos, em nome de Jesus, preste atenção, versículo 2, diz assim: dizes, eu escolho o tempo determinado, sou eu quem julga retamente. Irmãos, não é o salmista que está dizendo isso, ele está falando a respeito de alguém, está falando de Jesus, porque somente Jesus tem este poder. Depois de ter cumprido tudo, Jesus passou pela cruz, de beber o cálice, de passar pela morte. Aliás, ele venceu a morte, ressuscitou, subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, não é? Esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo, ele vai julgar. Então ele está falando aqui é do Senhor Jesus, é profético, a profecia de Deus aqui. Ele vai julgar, ele é autoridade. E no versículo 3 ele diz assim: dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleço as suas colunas. Quem é que tem poder para dissolver toda a terra? A gente fica
pensativo, dizendo assim: ah, que poder tem aquele homem, que exército poderoso, olha, se tal país tem 700 milhões de soldados, poderio bélico, poderio armamentista, que coisa tremenda, que poder tem este exército, que poder tem aquele homem, olha como aquele homem é poderoso, olha até o jeito dele. Irmãos, só o Senhor tem este poder para dissolver a terra, dissolver os seus moradores. Jesus, é Jesus que tem este poder. Hebreus capítulo 1, versículo 13 diz: todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Né? Quem é que pode então fortalecer as colunas da terra? É a autoridade do Messias, de quem ele está falando aqui. Então nós precisamos entender. E ele começa com uma exortação, agora no versículo 4. Digo aos soberbos, irmãos, aqui entra algo que é o enfoque, ou o foco da mensagem desta noite. Ele diz o seguinte aqui no verso 4: digo aos soberbos, né? Digo aos soberbos, aos loucos. Tem uma versão aí que fala: digo aos loucos, digo isso a eles, não é? Aos loucos, aos soberbos, não sejam loucos, não sejam arrogantes. E aos ímpios, não levantes a fronte. O que é fronte? Fronte fala de autoridade. Em algumas versões fala chifres, não é? Fala autoridade. Então ele diz o seguinte, ó: não se ponha em autoridade, ou seja, não se ponha em oposição a Deus. É muito sério, irmãos. Você está falando de quem, Eliseu? Dos ímpios, irmãos? Nós estamos falando para a igreja hoje aqui. De uma igreja que precisa prestar muito atenção a respeito do que está acontecendo nesses dias. Uma igreja que tem olhado, a igreja tem olhado a palavra, mas tem se misturado com esse sistema e fica tudo uma coisa só. Então veja só, não se ponha em autoridade ou em oposição em relação a Deus. Se humilhe diante da potente, diante da poderosa mão de Deus. Ele vai exaltar. Continua o versículo 5 nesta exortação contra a loucura humana. Irmãos, as pessoas estão se levantando contra Deus. Estão se levantando de que maneira? Quando você se coloca assim, olhando que este mundo, estas coisas, como as coisas, a própria mensagem hoje tem sido uma mensagem humanista. O homem como centro, a humanidade como centro. O centro é Deus, a autoridade é Deus. Nós dizemos isso, mas não praticamos isso. Nós precisamos nos voltar para Deus. Pequenas coisas como essa que passa desapercebido estão entristecendo o Senhor. E Deus veio para que eu e você tenha vida e vida em abundância. Não é isto? Então nós precisamos viver esta vida abundante. Então no versículo 5 ele diz: não levanteis a vossa fronte altiva. Quando o homem se exalta a si mesmo, quando o homem diz, e a ciência diz, ao invés de Jesus, o que a palavra de Deus diz? Quando se vira contra o Senhor, ele é tolo, porque Deus julgará todas as coisas, ele derrete a terra, diz a palavra do Senhor. Caminhos que levam à destruição. Vemos que a humanidade caminha para a destruição. Nós estamos vendo a cada dia a humanidade se indo para a destruição. Há um texto no Antigo Testamento, e eu quero fazer um resumo dele aqui, porque se formos entrar em cada detalhe, o texto de 1 Reis, lá no Antigo Testamento, no capítulo de número 22, no capítulo 22 de 1 Reis, está ali quando o rei Josafá, ele se une, Acabe se une com o rei Josafá para lutar contra os assírios. Os assírios estavam dominando uma determinada região de Israel. Nós não vamos entrar no detalhe, porque isso é o enfoque do assunto. O enfoque aqui é outro. E ele diz o seguinte: mas vamos consultar a Deus primeiro se a gente vai. E aí eles encontram no versículo 6, 400 profetas. E todos eles juntos: sobe, Deus é contigo, vocês vão vencê-los. Essa reação da multidão, essa é uma mensagem humanista que nós temos ouvido no meio da igreja hoje em toda parte. O homem como centro tem sido um grande perigo. Isso não agrada a Deus, não é? Porém, Josafá,
vê algo errado. Ele diz, não, espera um pouquinho, todo mundo fala só o que eu quero, o que eu gosto. Então ele diz o seguinte, é outra coisa, a multidão está falando uma linguagem positiva. Vai, o Senhor é contigo, vai, não temas, o Senhor é contigo. É muito importante entender quando é Deus que fala ou quando é minha emoção. Eu quero te agradar e te digo uma palavra que te agrada. E há muito crente assim, que vai procurar alguém para te dar uma mensagem que te agrada. Quando a mensagem é confrontativa, você não gosta de ouvir. Você gosta de coisas que te agradam. Você é lindo, você é linda, você é bom, que voz, como você canta, como você prega, olha como você faz isso direito, olha que camisa linda. Isso eles gostam muito, todo mundo gosta. Mas tem que ver o que é que Deus está falando. O que Deus de fato está falando, porque Jesus, quando esteve nessa terra, ele fez algo muito interessante. Ele amou o pecador, ele amou o pobre, ele amou o cego, o leproso, o endemoniado. Ele foi ali e libertou, mas ele nunca parou para discutir com a ciência da terra. Ele não entrou em discussão. É tão importante o reino de Deus, o que Deus fez, para ficar discutindo com as coisas da cabeça dos homens, batendo boca. Jesus não fez isso, escapava disso. Ele amava as pessoas, mas ele fugia dessa situação, que essa falsa ciência, essa situação que tem sido criada, porque Deus é maior do que tudo isso. Se volte para Deus, é simples assim. Se volte para Deus e está tudo resolvido. Volte-se para Deus, ouça a voz de Deus, confie no Senhor. Deus é o Senhor da igreja. Hoje pela manhã na ceia eu disse, nós somos o corpo de Cristo. Meu amigo, que coisa maravilhosa. Eu e você somos o corpo do Senhor na terra, para agir na terra de acordo com o padrão do céu, com a ciência de Deus, Jesus. Como é que nós vamos agir utilizando as armas terrenas? A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Esse vaso que eu e você somos, feito do barro, um vaso, ele é barro, mas dentro de nós tem um poder para vencer essas circunstâncias todas, os ataques do inimigo, as fortalezas que o diabo coloca. Foi o assunto de quarta-feira, não é? Então, Josafá vê algo errado. Peraí, estão te glorificando demais. E aí eles descobrem depois que aquele pessoal estava todo engambelado numa única situação. E eles mandam chamar um outro profeta. E o profeta vem e fala. Quando isso é descoberto, não é? Que essa conversa toda, lá pelo versículo 21, 22, Deus fala que havia colocado, era como se Satanás se apresentasse diante de Deus, como lá no livro de Jó. Um espírito, um demônio, e diz, eu estou colocando neles um espírito da mentira na boca deles, para falar exatamente aquilo que os homens querem escutar. Esse espírito da mentira está rolando por aí. Nós vamos entrar um pouquinho no texto, e é importante. Eu não tenho outra palavra para te falar hoje à noite, querido. Tem tanta coisa. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu vou dizer para você, não é bem assim. Se o Senhor for o teu pastor, nada vai te faltar. Agora, vai avaliar o que é ele ser pastor. O que é pastorear? Se deixar ser pastoreado, é o mesmo texto. Se volte para o Senhor, para a autoridade dele, para o pastoreio dele. Tira o teu ouvido das coisas do mundo. Permita Deus fazer a obra que quer fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, o Evangelho é o homem se unindo a Deus por meio de Jesus Cristo, o corpo do Senhor na terra, agindo de acordo com a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas esse corpo que está aí tem se promiscuído, é mais lindo as coisas que estão aqui do que as coisas de Deus. E aí isso tem chamado a atenção. Então o próprio Acabe, né, que estava ali, nota que tem alguma coisa errada. Então o Senhor mostra para eles, no versículos 22 e 23, um espírito de mentira na boca daqueles profetas. Só querem profetizar coisa boa. O culto tem que ser um culto de ânimo,
culto de ânimo, as pessoas todas voltadas para Satanás, muitos, uma grande maioria, enganada, ludibriada, passam a semana envolvido com o sistema mundo e vai para o culto esperando que o Senhor alinhe eles, que não, eles recebem uma palavra chamada palavra de ânimo. O que é ânimo, irmão? Por acaso você não saiu das trevas para a luz, você não foi livre do império das trevas, você não estava no inferno, agora você está indo para o céu? Quer mais ânimo do que isto? Então aí vem o humanismo secular. Desta noite o Senhor manda te dizer, irmãos, pergunta se Deus mandou dizer mesmo, essa que é a verdade. Isso é de entristecer qualquer um. Uma graça falsificada muitas vezes, levando as pessoas a pensar que está todo mundo nu, pode fazer o que quiser, estamos debaixo da graça. Não, graça é coisa muito mais séria do que a gente imagina. No Antigo Testamento, quando era lei, se alguém matasse alguém, era assassino. No Novo Testamento, na graça, se você tiver a intenção de matar, tu já matou. No Antigo Testamento, não adulterarás. No Novo Testamento, você teve intenção no coração. O que é mais sério? A graça ou a lei? A graça é muito mais séria. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você tem ouvido, né? Então, essa multidão, cuidado, pode ser que essa multidão esteja encantada com a notícia do engano de Satanás. Eu pago um preço por falar com vocês estas coisas. Eu pago o preço de talvez perder alguma pessoa da igreja, ou perder alguém, ou ficar menos querido. E Paulo falou que ele passou por isso também. Paulo disse assim, ainda que sendo menos amado, amando mais. Você não tem que amar o pecador, você ama o pecador, né? Então preste atenção numa coisa, o que é isso? Que cena é essa que está por trás desta mentira que Satanás tem contado na mente das pessoas? Que cena é essa? Um homem que Deus queria mover, por exemplo, Acabe, ele se humilhou diante do Senhor. Agora, quando está no engano, é terrível o que acontece quando esse espírito de mentira ataca. Aqueles profetas que estavam ali, todos eles faziam parte, receberam uma ação de demônios. A iniquidade, meus amados irmãos, tem chegado a tal ponto, a iniquidade tem chegado a tal ponto que tem atingido um patamar a ponto de Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, Gênesis no capítulo 6 e o versículo de número 3, quando Deus diz assim, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, o ponto em que chegou é este. Ou seja, eu não vou mais insistir com o homem. Eu não vou mais insistir com ninguém. Eu não vou mais insistir. Eu já falei tanto com Eliseu, já falei, usei profeta, usei a Bíblia, falei com ele em sonho, eu revelei as coisas, você não deu atenção, você preferiu o lado de lá, fica à vontade. Aí você fala, a pessoa não sente prazer no culto, não sente prazer nas coisas de Deus. Desviei. Não gosto daqueles hinos. Ar-condicionado muito gelado, cadeira muito fofa, pastor demora muito pregando, ou então o pastor prega muito pouco, tem muita cantoria, pouca cantoria e muita pregação. Sempre. Parede branca, devia ser azul. Então, Deus tirou o pé do acelerador. Você precisa escutar isto esta noite em nome de Jesus, não é? Então, desde o início, a serpente, quando ela atacou a Eva, o dragão, ele continua até hoje enganando as pessoas, a enganar as pessoas, levando as pessoas a se julgar como se fosse Deus. O que as pessoas estão fazendo? Se julgando donos da verdade. Deus fala, mas o homem é soberbo, diz o texto aqui assim, no versículo 5, não levantes a vossa fronte contra Deus. O homem é soberbo, ele diz aqui no versículo 4, digo aos soberbos, aos loucos, altivos, eles não conseguem ouvir a Deus, eles são mais altos do que Deus. Deus está falando. Então, Romanos capítulo 1, verso 18, vamos pular um pouquinho para o Novo Testamento, alguns versículos do Novo Testamento de Romanos. Romanos capítulo 1, nós vamos aqui a partir do versículo 18.
Romanos capítulo 1, verso 18. Diz assim, dos céus, Romanos 1, 18, se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que a palavra de Deus está falando aqui? Está falando para nós algo muito sério. Está dizendo aqui para nós que a injustiça é o oposto do Evangelho. Então, Deus se ira quando as pessoas, a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça e trocam a verdade pela injustiça. O que é injustiça? Injustiça, irmãos, é o oposto do Evangelho. O que significa isso? Porque no Evangelho você descobre a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Quando Deus te fez justo, quando Deus nos justificou, é que Ele fez alguma coisa, é que a anulação da nossa justiça é a destruição do que é o nosso homem, o nosso eu, a velha criatura. Então aí Deus nos justifica, a gente se arrepende, o velho homem morre para que um novo homem seja recriado. Evangelho é, na verdade, o anti-humanismo, é isto. Evangelho é a morte do velho homem. O humanismo é onde Satanás trabalha e tem trabalhado forte nesses dias, enganando, incluindo determinadas palavras na própria mensagem que é pregada. E as pessoas gostam de escutar. Quem é que gosta de escutar correção? Quem gosta? Diminui o número de ouvintes, porque o homem não gosta. A Bíblia diz: terão comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a negação do homem. Evangelho manifesta Deus que aniquila o velho homem. Jesus vem para aniquilar o velho homem, para salvá-lo. Só pode ser salvo se aniquilar o velho homem. O velho homem precisa morrer. Romanos 6, versículo 6 diz: o velho homem foi aniquilado. O velho homem morreu. Jesus não reforma o homem. Jesus transforma o homem. Ele morre na cruz e ali está o último Adão. Por que a Bíblia fala que Jesus, o último Adão? Porque ali, meus irmãos, morria o último Adão. Não tem mais Adão. Agora é nova criatura. Não é a geração adâmica. É a geração de Jesus. É a geração de filhos de Deus. Esta geração que ouve a Deus. É o fim desta raça adâmica. E ele leva consigo na cruz do Calvário, sepulta o velho homem e ressuscita uma nova esperança, uma nova vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Está claro para você? Se alguém está em Cristo, ele é nova criação. Nova criação. As coisas velhas passaram, não é? Romanos capítulo 1, versículo 21. Por favor, você está aí com o texto de Romanos aberto. Nós vamos meditar em alguns versículos e vamos orar por você esta noite. Eu quero que você enfatizar esta palavra no teu coração, porque esse sistema humanista que aí está tem tomado conta da mente e do coração das pessoas. Vamos lá. Romanos 1, 21. Nós temos visto isso, meus irmãos, no meio da igreja. Eu estou pregando para a igreja aqui. Tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus raciocínios, não é, se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Deixa eu explicar para você o que ele está falando, o que Paulo está falando aqui, movido pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo assim que esses homens, tendo conhecido a Deus, ou pelo menos pensam que conheceram a Deus, não glorificaram a Deus.
nem lhe deram graças. Os seus raciocínios torceram para o outro lado. Eles acreditam muito mais na medicina do que em Deus, acreditam muito mais na ciência do homem do que em Deus, nas concepções humanas do que em Deus, no que o homem diz, muito mais. Não, esse texto está escrito assim, mas é que naquela época, isso foi no tempo de Paulo. Isso não foi Jesus que falou, isso foi Paulo. Bom, Paulo, então pronto. Se fosse Jesus, aí tu tinha um... Mas foi Paulo. Paulo era homem que nem eu e você, então sujeito a errar. Anotam qualquer coisa aí. Não. Presta atenção. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, escreveu isso que você está vendo acontecer agora, nesses dias, mais acentuadamente. Muito mais. O versículo 22, o verso 23, dizendo-se sábios, tornaram-se o quê? Loucos. O que o salmista, no Salmo 75, falou? Loucos, porque não creem na autoridade de Deus. Olha o que o salmista, no Salmo 75, já falava. Que coisa, não é? Verso 23, mudaram a glória de Deus, trocaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Crê mais na natureza, acredita muito mais na natureza, acredita mais no homem, do que o homem. Não, esse é pós-graduado, esse é trilhardário, esse é bilhardário. Não, esse é uma cabeça, rapaz, vale a pena. Não, eu não vim no culto hoje porque eu fui assistir uma palestra, rapaz, você não tem noção. Não, o homem é pós, é pré, pós, pá, pi, graduado. É uma coisa, o homem é uma fábula. Valeu a pena até para que a gente possa conhecer. Até, pastor, você devia ir lá escutar o cara, porque, sabe, coloca alguém pregando aí e vai lá, porque é tão interessante que o cara fala, faz a gente repensar. Inclusive o cara cita a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia muito mais do que todos nós juntos. Juntou os pastores todos, eu acho que porque ele estava lá quando a Bíblia foi feita. Ele conhece muito mais. Nós temos a revelação do Espírito. É dentro de nós que o Espírito Santo mora. A esperança de habitar para sempre com o Senhor. E ao diabo e seus anjos está reservado o inferno para sempre. Então, daí já tem uma diferença muito grande. Então eu vou ouvir a voz de Deus. Veja, os homens não só acreditam mais, o versículo 23, que mudaram a glória de Deus, eles acreditam muito mais na criatura do que em Deus. O pensamento da criatura tem mais peso do que o pensamento de Deus. Preste bem atenção nisso. Isso é terrível, queridos irmãos, o que está acontecendo nesses últimos dias. Filósofos, cientistas, eles acreditam muito mais. Não, o homem é uma cabeça. Não, eles que definem. Isso funciona assim, etc. e tal, não é? Muito mais do que na palavra. Meus irmãos, quantos jovens, perguntem aos pastores, quantos dos jovens foram para as faculdades e voltaram de lá, sabe, um pensamento virado contra a palavra, questionando o pastor, vivendo uma outra coisa. Se a igreja me agrada, eu vou. Se não me agrada aquele culto, eu não vou. Não gosto. Não me sinto bem ali. Pastor, é muito chato. Ler Bíblia todo dia, para quê? Não, já não está salvo? Salvo para sempre? Então, para quê? É o engano de Satanás, querido. O engano do diabo. Para tentar roubar, matar e destruir as pessoas. Eu falo assim, Jesus era taxativo com referência aos valores eternos. Você lê, eu tive o privilégio de ler o Novo Testamento nesse período da pandemia. Não faço isso para me vangloriar, não é mais que obrigação minha. Poderia ter lido muito mais, mas li já 4 vezes este ano o Novo Testamento. E toda a Bíblia uma vez, estou relendo o Velho Testamento, depois entro no Novo Testamento e encerro o ano com 2 leituras e 5 do Novo Testamento. Deveria ter lido muito mais. Se tivesse investido um pouco mais de tempo, eu teria lido talvez o dobro. Então tem esses livros aí para ler, essas matérias todas para ler, estudar, coisas tremendas que Deus tem para falar, usando homens poderosos para falar conosco. Jesus, eu vi no Novo Testamento, as leituras que fiz,
Jesus nunca poupou palavras com referência a esses doutores, esses mestres, esses entendidos. Ele não discutia com eles. Jesus trazia o valor do reino de Deus. Então, ele tinha amor, como eu disse antes, aos cegos, aos mendigos, aos endemoniados. Ele libertava eles. Ele via que quem estava nele era o diabo, e então ele libertava aquelas pessoas. Mas ele não entrava em debate de ideias, porque a realidade de Deus é muito maior do que ficar discutindo com realidades dos homens na terra. A realidade de Deus é muito maior do que ficar discutindo com realidades humanas. Irmãos, este mundo vai ser aniquilado. Está escrito no Salmo que acabamos de ler, está escrito na Bíblia. Leia Apocalipse e você vai ficar encantado quando você vê o que se fala a respeito do fim dos tempos. E olha, meus irmãos, você pode não crer, mas estamos nos últimos dias sobre a face da terra. Estamos nos últimos tempos. O versículo 21, não é? Versículo 21 diz assim: tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, o Senhor não tem sido o centro da vida das pessoas. A gente diz que é, mas na prática não é. Quando a esposa se levanta contra o marido, ela está dizendo: Deus não é Senhor, porque o Senhor disse que o homem é o cabeça. Estão invertendo os filmes. Preste bem atenção. Os filmes que estão sendo produzidos, as novelas que estão sendo produzidas, e é tão triste saber que tem tanta gente crente vendo novelas. Líderes da pior espécie tomando conta dos nossos filhos. A Xuxa, com toda a sua capacidade que tinha na época, e arrastou muita criança, né, com uma forma um pouco mais branda, não chega. A gente poderia usar uma expressão errônea aqui para dizer que era uma santa, entre aspas, por favor, irmãos, no que tange ao que nós temos por aí, jovens que são os internautas desse período de tempo, estão fazendo a cabeça das crianças. Sabe por quê que eles estão fazendo a cabeça das crianças? Porque se eles forem fortes com as crianças, eles minam os pastores, os missionários do futuro, para tornar uma igreja sem forças. E o texto que nós lemos, Deus fala que os alicerces da terra são sob controle do Senhor Jesus. Por isso eu e você temos que nos levantar num domingo à noite como esse, em que eu e você, eu já preguei pela manhã para a igreja, poderia dizer: não, domingo à noite a igreja está dispensada, vamos, cada um vai para o churrasco, sua casa. Irmãos, eu estou trazendo um alerta à igreja esta noite. Se volte para o Senhor, se volte para Deus, porque esses filmes, essas novelas, esses venenos que estão sendo produzidos nesses últimos tempos, tem sido um veneno para mutilar a mente das crianças, que vão se tornarem adolescentes, jovenzinhos, né, os jovens que estão por aí vivendo uma vida assim, que você diz para um jovem assim: olha, beijar na boca para solteiro, que cristão, é pecado. Ele diz: aonde está escrito isso na Bíblia? Tem que estar escrito na Bíblia. Mas se tivesse escrito na Bíblia, eles iam ler o que está escrito. Isso foi no tempo. Quem discute dízimo, quem discute se está escrito ou não na Bíblia, ele não acredita naquilo, ainda que um anjo apareça para ele. Só se tiver revelação da parte de Deus. Então preste atenção nisso. Você precisa ter um namoro santo. Você precisa ser obediente à palavra. Quando você obedece o pastor, quando você obedece o teu pai, quando você obedece as autoridades da igreja, quando você é obediente às leis dentro da palavra de Deus, você está obedecendo, você está dizendo: Jesus, tu és Senhor da minha vida. A criatura tem ocupado o espaço, o centro. Se você não adora a Deus, preste atenção, se você não adora a Deus, você adora a criatura. E qual é o resultado? O resultado está no versículo de número 24. Pelo que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Deus largou para lá. É o texto que nós lemos aqui de Gênesis capítulo 6. Deus não contenderá para sempre com o homem.
Que coisa terrível é o que tem acontecendo. O crescimento da prostituição, das drogas, a ponto que outro dia a Cracolândia em São Paulo, o helicóptero mostrando por cima, irmãos, é o que sobrou do resto do ser humano. Olha o que está ali. Pergunta para grande parte daqueles jovens ali, que estão ali na Cracolândia, muitos maridos que estão ali. Entrevistaram um homem: o senhor tem casa? Ele disse: eu tenho. Por que o senhor não vai para casa? O senhor tem esposa? Ele disse: porque eu não quero encontrar com a minha mulher. Eu não quero ir para casa. Não me bote perto daquela mulher. O lar dele virou um inferno. Pergunta para um jovem daquele: você era crente? Crente, eu tocava na igreja. O que é que está acontecendo, meus irmãos? Não é? Se não tem revelação, você não obedece. Você precisa de revelação da palavra de Deus. O crescimento da prostituição, né, do homossexualismo, o crescimento das drogas, o crescimento de casamentos destruídos é exatamente um sinal claro de que o homem está voltado para si mesmo e desonra a Deus e largou Deus para lá. Nós precisamos orar. Quando eu convido a igreja para orar, todos os dias, 10 da noite, todos os dias, 6:30 da manhã, nós não estamos dizendo: o que eu vou orar? Olha, tem tanta coisa. Te firma no Senhor, coloca Deus no centro. Diga: Senhor, Tu és o meu dono, Tu és a minha vida. Eu estou encerrando o meu tempo aqui esta noite. Estou aqui já há 50 minutos pregando a palavra de Deus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e ter esse encontro com os irmãos. O assunto é muito vasto, o assunto é longo, o assunto é tremendamente vasto, importante, não é? E eu não sei falar menos do que isto, então eu preciso aprender muito, não é? Eu quero orar nesta hora, colocando a tua vida diante do Senhor. Quero ser grato a Deus pela Rádio 88, pela Rádio Adore. Quero ser grato a Deus pela tua vida que está aí ouvindo a palavra. Receba um alerta da parte de Deus. Não bata de frente com Deus. Deus é o primeiro. Cuidado com o humanismo secular. Creiam na palavra de Deus. Se esforce. Cuidado com esses camaradas que estão dominando os filhos da gente pela internet. Se está longe da palavra de Deus, não deixa teus filhos assistirem a essas coisas. Em nome do Senhor Jesus, não é? Leve os teus filhos a conhecerem a palavra de Deus. Leve os teus filhos a ter um encontro com o Senhor Jesus. Lá na Cracolândia está cheio de filhos, de crentes. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Não tenha dúvida de que isso faz o coração de Deus sofrer. Então nós vamos dar conta diante de Deus. Nós precisamos, né? Quando vemos o nosso casamento, que é um desastre, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nos levantamos contra Deus. Então que Deus possa revelar essas coisas ao teu coração esta noite, em nome do Senhor Jesus. Que você possa ter revelação desta palavra. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, eu continuo pedindo, Pai, pelos enfermos nesta noite e peço especial pela igreja do Senhor que ouviu a Tua palavra hoje à noite. Que, Pai, essa mensagem é uma mensagem de alerta. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas, Pai querido, a Tua igreja precisa ser alertada dos caminhos pelos quais estão seguindo e que os passos que são dados, que podem ser passos perigosos. Tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja. Ajude-nos a entender a Tua palavra, a nos voltar para o Senhor, a olhar para Ti, Pai, com um olhar, Pai querido, de amor que o Senhor tem para conosco, e saber que o Senhor fez tanto para nos tirar de onde nós estávamos, para não ir para lá. E nós queremos subir para morar com o Senhor Jesus, o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Anima-nos, fortalece-nos, capacita-nos, em nome de Jesus é minha oração. Para a Tua glória eu oro, no nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, Deus abençoe cada ouvinte. Obrigado, Rádio 88, Rádio Adore, obrigado, irmãos queridos, obrigado a cada ouvinte, cada irmão precioso que está aqui. Obrigado, Mara, por ter cooperado aqui comigo esta noite. Obrigado por cada vida que tomou uma decisão nesta noite de
fazer a vontade de Deus e olhar o Senhor como centro, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada irmão querido, cada irmão precioso, que vocês tenham uma semana abundante, uma semana poderosa, uma semana repleta das bênçãos de Deus na tua vida, que você possa ser tão cheio de Deus, sair do caminho errado e se voltar para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Faça assim com a tua mão, se você puder, onde você está. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e que a consolação tremenda e abundante do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos irmãos que amam o Senhor, que tem o Senhor como centro na sua vida e que aguardam a volta de Jesus. Se você é um desses, aonde você está, diga amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço, amo vocês. Amém. Até quarta-feira, se Jesus não tiver voltado até lá.